Galera do Direito Civil, mais uma aulinha maravilhosa aqui pra vocês. Meu nome é Ana Silvia, professora de Direito Civil aqui da Cultive. Antes de a gente começar, abre o Código Civil, aguinha do lado, bem confortável aí na tua cadeira e vamos conversar um pouquinho hoje sobre dois tipos de regime de bens em relação ao casamento. Começando pela comunhão universal. Primeira tela, primeiro slide, conceitinho para vocês, bem tranquilo. A participação de ambos na metade de todos os bens do cônjuge adquirido antes ou durante a união. A comunhão universal, pelo próprio nome, tudo que é da pessoa, agora metade é teu. Todos os bens adquiridos antes da constância do casamento, assim como todos os bens adquiridos durante a união, eles vão ser divididos entre os cônjuges, vão ser comunicáveis. Os bens se comunicam formando uma massa patrimonial. Essa massa patrimonial, ela é estipulada por esse tipo de regime 50% para cada um. É interessante a gente colocar certos aspectos da comunhão universal aqui para vocês. Vejam que o regime de comunhão universal de bens, ele diz respeito ao casamento. Ele não diz respeito ao falecimento do cônjuge, por exemplo. Então a gente tem que perceber certas nuances que existem entre o direito de família e o direito sucessório. O artigo 1789, se eu não estou enganada, fala que sobre a ordem hereditária no direito sucessório. Só que tem uma vírgulazinha lá no final do artigo que fala assim, ó, salvo no regime de comunhão universal de bens. Sabe o que isso significa? A cônjuge supérstite, o cônjuge supérstite, aquele que fica vivo aqui ainda, ele recebe 50% dos bens do decujus, não por causa da herança, mas sim por causa do contrato de casamento. A comunhão universal é um contrato, é feito através do pacto antinupcial, contrato de casamento, e diz que metade dos bens é daquele que fica, seja pelo divórcio ou seja pela morte, porque isso é uma questão de extinção do casamento. Quando da extinção do casamento, cada qual, seja pelo divórcio, pela morte, separação judicial, cada cônjuge tem direito a 50% do patrimônio, da massa patrimonial construída aí pelo casal. Importante também colocar para vocês que o que é uma massa patrimonial. Massa patrimonial não é só dinheiro, não é só crédito. Pode ter débito? Pode, porque dívida também faz parte de massa patrimonial. Essa universalidade que é o patrimônio, ela não é constituída somente de bens, somente de dinheiro, mas também de obrigações e também de dívidas. Então vejam, é 50% para cada lado da massa patrimonial, tanto do patrimônio, quanto do ativo, quanto do passivo. Pergunta básica, essa comunhão universal de bens é tratada como condomínio? A natureza jurídica é o condomínio? Na verdade não. Condomínio e comunhão universal de bens têm distinções, estão bem longe um do outro. Eu trouxe um exemplo aqui só para vocês, referido ao meu artigo 1320 do Código Civil, que diz que o condomínio pode durar até 5 anos e o casamento dura só 5 anos? Bom, se fosse, podia casar a cada 5 anos com uma pessoa diferente, mas não é assim que funciona. Temos casamentos aí lindos, maravilhosos, que duram aí 50, 60 anos. A doutrina hoje diz que a comunhão universal de bens tem natureza jurídica de sociedade com características próprias, meio sui generis, digamos assim. Como a gente estava falando, os bens são completamente comunicáveis. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu também é meu, na proporção de 50%. Mas existem exceções a essa regra. Existem bens que são incomunicáveis, ou seja, não se comunicam entre o patrimônio dos dois cônjuges. O artigo 1668 traz algumas situações que falam sobre a incomunicabilidade na comunhão universal. Tanto é que o caput diz que são excluídos da comunhão. E aí vem as regras. Inciso 1, os bens doados ou herdados com cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula de incomunicabilidade de herança ou de doação, ou seja, no testamento ou num contrato de doação, serve para qualquer tipo de regime, comunhão universal, comunhão parcial e assim por diante.
Inciso segundo, os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário. Gente, fideicomisso é uma matéria que a gente estuda lá dentro do direito sucessório. Dentro do direito sucessório, o fideicomisso é quando uma pessoa quer transferir para uma terceira pessoa um certo bem, sendo que essa terceira pessoa ainda não nasceu. Então faz-se uma cláusula no testamento dizendo: eu, quando morrer, quero transferir a minha casa para uma terceira pessoa que ainda não morreu. Por exemplo, minha sobrinha, que ainda não morreu, que ainda não nasceu. Vamos de novo. O fideicomisso é uma cláusula instituída através do testamento, onde o testador estabelece que um certo bem, uma casa, por exemplo, deve ser transmitida a um terceiro que ainda sequer foi concebido, que ainda sequer nasceu. Então, nós temos no meio do caminho dessa transição, dessa possibilidade de transferência de patrimônio entre o testador e o fideicomisso, que é o último, aquele que vai receber o bem, nós temos a figura do fideicomissário. O fideicomissário é aquele que vai atuar como um guardião daquele bem até que esse terceiro nasça e possa ser a ele transferido esse bem, ok? Sabe por quê? O fideicomissário, ele não tem a propriedade plena desse bem, ele tem uma propriedade irresolúvel. É uma propriedade que ela começa, mas ela tem hora para acabar. Ela vai se resolver em certo momento. No nosso caso, do Instituto do Fideicomisso, essa propriedade do fideicomissário, ela se resolve quando do nascimento com vida da outra, do serzinho lá, que é o destinatário do doador, daí sim, ou quando ele completar 18 anos, dependendo do que ficar estipulado. Mas o importante é colocar para vocês que o fideicomissário, aquele que fica na transição entre o doador e o destinatário daquela doação, este não tem a propriedade plena, mas sim propriedade irresolvível, e por isso não entra na comunhão, nem mesmo na comunhão universal dos bens. Inciso terceiro, bem interessante: as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Se um dos cônjuges possui dívidas anteriores ao casamento e que não tem nada a ver com o casamento, nada a ver com o aproveitamento de ambos os cônjuges, essa dívida não vai ser dividida ao meio e também ser 50% para cada lado. Na verdade, isso só acontece quando for de proveito comum o que foi comprado em relação a essas dívidas. Exemplo clássico que a gente tem são os móveis para mobiliar a casa. Casal novinho vai lá na Casa das Bahias, compra a Casa das Bahias inteira e não consegue pagar o carnê. Por mais que essa dívida tenha sido adquirida antes do casamento, em nome somente de um dos cônjuges, essa dívida deve ser dividida 50% para cada lado, uma vez que ambos os cônjuges aproveitaram do produto dessa dívida, os móveis da casa. Inciso 4, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusulas de incomunicabilidade, mais ou menos o que o inciso 1 também já colocava. E os bens referidos no 5º a 7º, incisos 5º a 7º do 1659. Falando no 1659, o inciso 5, 6 e 7 diz o quê? Excluem-se da comunhão da mesma forma os bens que cada cônjuge possuir ao casar. Não, prof. 1659, inciso 5º. Vamos ver. Os bens de uso pessoais, os livros e os instrumentos de profissão. Isso também não existe possibilidade de ser dividido, bem como os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge e, por fim, as pensões. As pensões recebidas por um dos cônjuges não são partilhadas no regime de comunhão universal de bens. Como que existe a dissolução dessa comunhão? Como que existe a dissolução da comunhão universal de bens? O 1571 vem e diz quando que tem a extinção do casamento. Extinguindo-se o casamento, existe a extinção do regime escolhido pelos cônjuges. Dá uma olhadinha lá comigo no 1571. A sociedade conjugal termina. Coloca lá: divórcio, nulidade ou anulabilidade do casamento, separação judicial e com a morte.
de um dos cônjuges. Falei invertido aí os incisos, mas é isso que traz pra gente o 1571. Pergunta clássica que pode aí surtir alguma dúvida é em relação à separação de fato. A separação de fato extingue a comunhão? Extingue o regime de bens? Gente, pensa. O casal não está mais não está convivendo mais na mesma casa, não tem mais nenhum tipo de participação na vida do outro, eles estão separados de fato. Mesmo que não conste do artigo 1571 a separação de fato como extinção do casamento e, por conseguinte, a extinção do regime de bens escolhido pelo casal, a jurisprudência majoritária não é unânime, mas a maioria da jurisprudência acredita que a separação de fato extingue sim o regime de bens que foi escolhido por aquele casal. Frutos. Em relação aos frutos, a gente tem que pensar como se fosse uma doação. Os frutos, eles se comunicam entre os cônjuges, na comunhão universal. Porém, se tiver doação, herança, com cláusula de incomunicabilidade em relação àquele bem, e especificamente em relação aos frutos, também vai haver a incomunicabilidade dos frutos. Mas vejam, tem que estar previsto como cláusula específica. Se o bem foi doado a um dos cônjuges com cláusula de incomunicabilidade, não há porquê os frutos não serem repartidos. Porém, se nessa doação houver cláusula de incomunicabilidade da mesma forma como o bem em relação aos seus frutos, daí sim também não há a possibilidade dos frutos serem divididos entre os cônjuges. Terminando a comunhão universal, entrando na segunda e última parte da nossa aula de hoje, comunhão parcial de bens. A comunhão parcial de bens ela é bem simples. Exclui os bens adquiridos antes do casamento e somente divide-se na mesma porcentagem da comunhão universal, ou seja, 50% para cada cônjuge, aqueles bens que foram construídos durante a união, durante a constância do casamento. Tudo que vem de bagagem do cônjuge em relação ao patrimônio, isso não vai ser dividido, mas o que for construído, o que for conquistado, quando da união, quando do casamento, até a extinção esses bens, esse patrimônio, essa massa patrimonial vai sim ser dividida no importe de metade para cada um, 50% para cada cônjuge. O artigo 1658 traz a regra da comunhão universal para a gente, da comunhão parcial, amores. Presta atenção, prof. Artigo 1658 traz a regra da comunhão parcial de bens. Fala o seguinte: no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Já entramos nas exceções, espera só um pouquinho. Tudo aquilo que foi construído, então, na constância do casamento, na constância da união, são bens comunicáveis. 1660 diz: entram na comunhão parcial de bens os bens adquiridos na constância por título oneroso, os bens adquiridos por fato eventual no concurso do trabalho, os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. 4, benfeitorias. 5, os frutos dos bens comuns. Tudo isso é repartido, tudo isso que for conquistado, entra no 1660, é repartido em igual porcentagem a cada cônjuge. Interessante a gente falar sobre o artigo 1662. No regime da comunhão parcial, presume-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que foram em data anterior. Sabe por que o Código Civil de 2002 trouxe essa regra? Porque quando tiver a dissolução, por exemplo, dessa sociedade conjugal, eles ficam brigando de quem é a TV na sala. Tudo que está dentro da casa, todos os bens móveis, presumem-se adquiridos na constância do casamento. A não ser que um dos cônjuges consiga provar que aquele bem foi trazido ou foi conquistado antes do casamento e não deve assim ser partilhado. Quais são os bens que são incomunicáveis? Os bens incomunicáveis estão lá no artigo 1659, que já foi visto, que a gente falou sobre os últimos incisos
quando falávamos da comunhão universal. Aqui, o 1, 2 e o 3 e o 4 falam sobre a comunhão parcial também. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, ou seja, antes da constância do casamento. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. 3. As obrigações anteriores ao casamento e as obrigações provenientes de atos ilícitos. Assim como no regime de comunhão universal, as dívidas, ou seja, as obrigações adquiridas antes, que nada tenham a ver com o casamento, não são divididas na comunhão parcial. Diferente um pouquinho em relação à comunhão parcial é que nenhuma dívida é dividida. Já na comunhão universal de bens, falávamos que se o produto daquela dívida teve proveito para ambos os cônjuges, essa dívida então será dividida. Pergunta, meus amores, pra gente ver se vocês entenderam tudo sobre comunhão universal e tudo sobre comunhão parcial de bens. Preciso fazer pacto antinupcial pra gente eleger a comunhão parcial de bens como regime preferido ali de um casal? Não. Sabe por quê? Porque a comunhão de bens, a comunhão parcial de bens, é o regime legal instituído pela nossa normativação privada, pelo nosso Código Civil. Como que extingue, então, a comunhão parcial? Gente, vou repetir, todo o regime de bens ele é extinto quando da extinção do casamento. Que a gente volta no artigo 1571, que a gente falou agora há pouco sobre a comunhão universal. Morte, separação judicial, divórcio, anulação, nulidade. Mas também, a gente não pode esquecer que existe o fim da comunhão parcial de bens com alteração de regime. Se durante a constância do casamento o casal quiser mudar o regime previamente escolhido lá na hora da celebração do casamento, existe essa possibilidade. A gente já falou sobre isso em uma outra aula, mas só para relembrar vocês, no artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, trazem ali os requisitos para poder alterar o regime. Ambos os cônjuges têm que estar presentes, tem que ser por autorização judicial e tem que ter um motivo plausível. Já acabou. Rapidão. Não perca a próxima aula, né? Lógico, aqui na Cultive, de Direito Civil, estudem bastante. Teu objetivo, ó, batendo na porta, tá logo ali. Beijo.